Fala galerinha, beleza? Estamos aí mais uma vez para brincarmos com mais um exercício de física. Nós vamos conversar sobre um exercício de elétrica e que vai envolver agora circuitos elétricos. Nós já conversamos sobre vários elementos que compõem o circuito, então vamos discutir um circuito elétrico completo, com gerador, com receptor, com resistência elétrica. É um exercício que diz assim o enunciado. Para iluminar o interior de um armário, liga-se uma pilha seca de 1,5 volts a uma lâmpada de 3 watts e 1 volt. A pilha ficará a uma distância de 2 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,5 milímetros de diâmetro e resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. A corrente medida produzida pela pilha em curto-circuito foi de 20 amperes. Assinale a potência real dissipada pela lâmpada nessa montagem. Então, nesse exercício, nós temos que determinar a potência real dissipada pela lâmpada. Para podermos calcular essa potência real dissipada pela lâmpada, nós temos que saber a resistência dessa lâmpada e também a corrente elétrica que passa por essa lâmpada. Nesse circuito, comentado no enunciado, nós vamos ter uma combinação de dispositivos associados em série. Nós vamos ter uma bateria, uma pilha que vai fornecer a diferença de potencial para que tenha corrente elétrica. Vamos ter os fios que vão fechar o circuito elétrico e vamos ter essa lâmpada conectada ao sistema. Então nós temos que conhecer a resistência de todos esses dispositivos para que possamos saber qual é a resistência elétrica equivalente do sistema e depois a corrente total. Então nós vamos começar conversando sobre a pilha. No cálculo da resistência interna da pilha, nós vamos usar a equação do gerador. A equação do gerador é aquela que diz que a tensão fornecida para o circuito elétrico vai ser a FEM dessa pilha menos a resistência interna vezes a corrente. Nós vamos usar uma condição específica que é a condição de curto-circuito, que foi o valor da corrente elétrica fornecida pelo enunciado. Qual é a condição de curto-circuito? Quando a diferença de potencial é igual a zero. Então, colocando a DDP igual a zero, nós vamos ter que a tensão zero é igual a FEM 1,5 volt menos a resistência interna vezes a corrente de curto-circuito, que é 20 amperes. Isolando a resistência nesse sistema, nós encontramos 0,075 ohms. Então esse é o primeiro valor numérico que nós temos que ter armazenado aí, guardado nas nossas anotações. Na sequência, nós calculamos a resistência elétrica do fio. Lembrem, o fio é um material condutor, mas por mais que ele seja condutor, ele vai ter uma pequena resistência, e é essa resistência que nós vamos calcular. Para calcular a resistência do fio, nós vamos usar a segunda lei de Ohm, aquela que diz que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área. Ou seja, nós vamos usar as propriedades geométricas desse fio, e essas informações foram fornecidas para nós. Então, ele nos deu a informação do diâmetro desse fio. E quando você pensa na área de um fio, a pontinha é uma área circular. Então, a área seria π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio é a metade do diâmetro. Então, substituindo na equação, nós vamos ter que a área é π vezes d ao quadrado sobre 2. E como o raio ficou dividido por 2, o denominador também está elevado ao quadrado. Então, o denominador vai ser 4. Fica uma divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Depois de brincar com alguns números aí, você vai encontrar 3,9 vezes 10 a menos 2 ohms. Então, esse é o valor da resistência do fio. Com o que você precisa tomar cuidado? Primeiro, ele fala que o comprimento do fio é de 2 metros. E quando eu faço o cálculo, eu uso 4 metros. Por quê? São 2 metros para ir de uma extremidade, um polo da pilha, até a lâmpada, mais 2 metros para ir do outro polo da lâmpada até o segundo polo da pilha. Ou seja, 4 metros ao todo de fio. E cuidado com as unidades de medida. Ele forneceu esse diâmetro do fio em milímetros. Nós vamos ter que usar esse valor em metro. Então você substitui ali o prefixo mili, que vale 10 a menos 3. Então já temos duas informações, resistência interna da pilha e resistência do fio que fecha o circuito. Na sequência, nós calculamos a resistência da lâmpada, que é o dispositivo que nós precisamos calcular a resistência e a potência dissipada.
Então eu vou usar a própria equação de potência, que P é U² sobre R, tensão ao quadrado por resistência. Isola a resistência, que é o que nós precisamos nessa equação, e você encontra 0,33 ohms. Então agora deu certo, você tem as 3 resistências presentes no circuito, sabe a tensão que é fornecida, que é a FEM, consegue calcular a corrente elétrica usando a equação geral do gerador. Então você isola a corrente total nessa equação e você vai chegar em 3,36 amperes. Tá, ok? Se você observar esse cálculo, aparece resistência equivalente, que é a resistência interna da pilha, mais a resistência do fio no sistema e a resistência da lâmpada. Tendo todas essas informações, nós temos que a potência dissipada na lâmpada vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, você já calculou a resistência lá atrás, viu que é 1/3, 0,33, e que a corrente vai ser 3,36. Então, você vai ter uma potência dissipada na lâmpada de 3,76 watts, que é aproximadamente o que nós temos na alternativa A, 3,7 watts. Tá, ok? Dá uma diferencinha aí na segunda casa depois da vírgula, mas como nós arredondamos alguns números, é uma variação que nós vamos acabar obtendo aí. Tá, ok? Então, se preparem, logo mais nós teremos mais exercícios de circuitos elétricos aí. Tchau, galerinha!